Oi, tudo bom, meus queridos? Vamos aí tentar fazer uma aulinha do Prepara pela internet, né? Uma videoaula. Eu tô tentando gravar. Eu não sei como é que vai sair aí pra vocês, porque eu tô tentando gravar aqui pelo tablet, certo? Utilizando aqui o microfone. Eu não sei se vai ficar muito bom. Tentando minimizar aí os ruídos externos. Mas depois eu quero que vocês deem um feedback, se ficou bom e se vocês têm outros recursos que podem melhorar essa videoaula, certo? Então, como eu já tinha passado para vocês no PDF anterior, algumas questões de evolução. Então, hoje eu vou falar um pouco de evolução e vou responder algumas questões. Como o aplicativo que eu estou usando só me permite gravar de 15 em 15 minutos, os primeiros 15 eu vou utilizar para explicação e depois eu vou gravar um outro vídeo com respostas, certo? Então vamos falar aí um pouquinho de evolução, né? E quando a gente tem essa questão da evolução, a evolução ela é um conceito básico da biologia em que ela se refere ao processo de mudanças em que os seres vivos eles sofrem ao longo do tempo e isso acaba originando novas espécies. Então a gente sabe, né, dentro dos conceitos de biologia, é um conceito enraizado já na biologia, não dá para se conceber biologia sem conceber evolução, né, sem considerar a evolução como mecanismo motriz, né, da criação de novas espécies. Então o que se acredita é que um organismo ancestral ele sofre modificações, e daí esse mecanismo de sofrer modificações pode variar, né, das ações do meio, o meio em que o organismo está inserido, e através dessas modificações vão surgindo novas espécies. Então, as espécies novas são modificações de espécies pré-existentes. E daí ocorreu toda a formação da biodiversidade da vida. Então, a gente sabe desses conceitos de evolução porque vieram muitas teorias, né, alguns pesquisadores, alguns cientistas, baseados em algumas evidências. Então, onde foi que eles encontraram essas evidências? As evidências elas podem ter registro fóssil, que o fóssil é uma estrutura biológica que ela morreu soterrada, por exemplo, ela foi mineralizada. Então, a estrutura biológica estava em contato com materiais minerais e, aos poucos, o organismo, né, a parte biológica foi progressivamente sendo substituída por parte mineral. Então, fica como se fosse um molde do corpo do organismo que morreu ali. Então, a gente tem alguns registros fósseis ao longo do tempo em alguns parques paleontológicos, certo? Então, tem alguns lugares onde a gente encontra mais registro fóssil devido a alguma ação geológica que permitiu essa fossilização. A fossilização ela não é simples, ela não ocorre o tempo todo, né? Tem que haver algumas ações específicas do ambiente para ocorrer a fossilização. E ela não é de uma hora para outra também. Ela requer muito tempo. Então, a gente não tem muitos registros fósseis por aí, os registros eles não são completos, né? Existem muitas falhas no registro fóssil, então tem que haver uma reconstituição de tudo isso. Quem vai trabalhar isso é a paleontologia, né, buscando essas evidências. Existem também as evidências genéticas e bioquímicas. A gente sabe que todo organismo vivo possui material genético, né, DNA e RNA. Então, essas evidências genéticas elas se baseiam em como esse DNA e esse RNA eles são passados para os descendentes e quais são as semelhanças que o DNA de um organismo tem com outro organismo. Então, a gente vai rastreando as semelhanças e entendendo que alguns organismos têm o DNA muito parecido. Assim, quanto mais parecido for, mais próximo se deu a passagem evolutiva, a diferenciação evolutiva das linhagens, né? Então, a gente busca esses marcadores biológicos para a gente entender de onde veio cada espécie, né? Quem é parente de quem. E as questões bioquímicas é justamente as semelhanças das substâncias produzidas.
porque o material genético, ele induz a criação de proteínas, né? E essas proteínas são quem comandam todo o metabolismo celular. Então, quando a gente vai fazer análise bioquímica, a gente está vendo aí a questão de uma análise dos compostos do corpo. Então, a gente sabe, por exemplo, mamíferos produzem leite, por exemplo, o leite materno. Então, só mamíferos produz, né, a lactose, um exemplo. Então, só mamíferos também vai ter a lactase. Então, essas são semelhanças bioquímicas. São substâncias presentes em determinados organismos que a gente só encontra ali. E a gente também tem as evidências da embriologia comparada, que são evidências de como o desenvolvimento embrionário dos animais, dos seres vivos, de uma forma geral, mas principalmente animais, né, quando a gente fala de embriologia, como é que esses seres em desenvolvimento eles se assemelham. Porque existem as semelhanças, por exemplo, em répteis, em mamíferos, a gente pode observar que até algumas semanas do desenvolvimento, nenhum mamífero consegue ser identificado. Por exemplo, o embrião humano e o embrião de um urso, né? Eles vão ser extremamente similares até as primeiras semanas de desenvolvimento. Então, se eu ver foto, se eu ver imagem de um embrião humano e de um embrião de um urso, nas primeiras semanas de desenvolvimento, não vai ter a menor diferença entre eles. E não só entre o ser humano e um urso, mas entre o ser humano e um rato, entre o ser humano e um morcego, certo? Se a gente pegar os mamíferos em si, até uma determinada semana do desenvolvimento, eles são extremamente iguais, certo? Não tem nenhuma diferenciação. E também tem a questão dos órgãos vestigiais, que são aqueles órgãos que estão presentes, mas que eles perderam a sua função. Mas eles indicam que ali existe um órgão com uma função específica, como é o nosso apêndice vermiforme. Quando a gente olha animais como os ruminantes, uma vaca, por exemplo, eles têm um intestino muito maior que o nosso, porque eles são ruminantes. Quando a gente olha o ser humano, ele tem um intestino menor e tem uma parte atrofiada. Essa parte atrofiada a gente chama de apêndice vermiforme. Então ele perdeu a função digestiva, ele não serve mais para digestão. Ele ainda tem uma função imunológica, mas que pode ser retirado sem perda nenhuma. Mas a presença dele, o ser humano ter o apêndice vermiforme, indica que ele em algum momento foi parente de outros seres que possuíam um intestino maior. Certo? Que o nosso apêndice ele foi diminuído pelos nossos hábitos alimentares, que a forma de se alimentar que o ser humano adota não necessita de um intestino tão longo. Então, ele foi diminuído e virou um órgão vestigial. Não acontece isso com a gente também tem o cóccix, né, que é o final da nossa coluna, que indica onde seria a inserção de um rabo, né? Nós não temos rabos, nossos ancestrais mais próximos não têm rabo, mas indica que a gente se aparenta com alguns animais que têm rabo. Isso é comum nos mamíferos, né? Diversos mamíferos têm rabo. Então, esses órgãos vestigiais, eles nos indicam isso, certo? Onde aconteceu a separação, onde daqui em diante aconteceu uma nova espécie, daqui para lá é outra espécie. Então, a gente vai trabalhar os conceitos dentro da evolução. A gente tem conceito de homologia. Então, homólogos. Homólogos significam que são estruturas que têm a mesma origem evolutiva, certo? Então, tem organismos que eles são diferentes, mas que eles possuem estruturas que vieram de uma mesma origem, indicando que eles são ancestrais comuns, que eles tiveram um ancestral comum. Então, que eles compartilham uma história. Quando vocês veem aqui essa imagem, vocês podem observar a pata, na casa nadadeira de uma baleia, né? Esse daqui, ó, é a nadadeira de uma baleia. Aqui é a asa de uma ave. Aqui é a pata de um cão.
e aqui é o braço de um ser humano, certo? Então, observem que esses seres, eles têm muitas semelhanças, né? Essas estruturas, elas são muito semelhantes. Vejam o marrom claro, né? O osso marrom claro está presente em todos os três. O osso em vermelho também está presente em todos os 4. Estou contando bem, olha. E esse daqui também, certo? Estão presentes de forma diferente, né? Os 3 primeiros são muito parecidos, mas o da baleia aqui é muito diferente. Esses 3 ossos, eles são mais achatados e tudo mais. Já a parte final, ela é muito diferente, porque ela tem a ver com a forma de vida desses animais. Aqui para formar uma nadadeira, aqui para formar uma asa, aqui para formar uma pata e aqui para formar uma mão. Então, se diferenciaram. Então, eles são diferentes entre si, porque são de espécies diferentes, e eles são, ao mesmo tempo, homólogos. Eles são parecidos entre si, porque eles indicam uma história evolutiva igual. E para a gente finalizar hoje a questão analogia, a analogia ela se refere às semelhanças morfológicas entre as estruturas em função da adaptação e a execução da mesma função. Então, quando eu falo de análogo, eu digo que é algo que serve para a mesma coisa, né, mas que tem uma origem diferente. Por exemplo, a asa de um morcego e a asa de uma ave. A gente já viu que mamífero e ave, eles têm uma homologia, que eles têm uma mesma origem. Mas quando eu observo a asa de um inseto, a asa do inseto, ele não tem ossos, ela tem nervuras. Vocês podem observar aqui as nervuras. Não é uma estrutura óssea, certo? Então, portanto, por ela não ser uma estrutura óssea, não tem a mesma origem. Quando a gente vai ver o desenvolvimento embrionário de um inseto, o desenvolvimento embrionário de um cordado, a gente percebe essa diferença. Mas os 3 não servem para voar? Servem para voar. Então, são análogos. Mas não originaram do mesmo fator embrionário. Não originaram do mesmo fator evolutivo. Então, eles não são homólogos. Então, a gente tem aqui a asa de um morcego e a asa de uma ave são homólogos. Eles surgiram no mesmo espaço evolutivo. Já a asa de um inseto, ela é análoga, certo? E ela é análoga tanto à asa do morcego como à asa da ave. Por quê? Serve para voar, mas não tem a mesma origem evolutiva. Bem, por conta do meu probleminha com o aplicativo de gravação de aula, eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu vou criar uma parte 2, certo? Onde eu vou terminar esse assunto e iniciar os exercícios. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Se vê não, né? Mas vocês me escutam. E até o próximo vídeo, daqui a pouquinho, né? Tchau.